Com vocês, Wagner Messa. Obrigado, Nath. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu queria dizer que é um privilégio estar aqui com vocês essa tarde e finalmente presencial, né? Temos amigos que nos assistem, né, digitalmente, mas o bacana desse momento que a gente vive é poder integrar e misturar as coisas, tanto físico com o digital. Eu queria contar rapidamente o que me trouxe só até aqui. Eu me dedico a ajudar a transformar pessoas, profissionais e organizações através de atividades que misturam alguns elementos. Eu gosto muito de neurociências, é a base da minha interação com as pessoas nos eventos. Gosto muito de andragogia, o adulto só aprende o que quer, como quer, quando quer, e só coloca em prática aquilo que deseja. E também uso um elemento lúdico. Eu sou mágico profissional, atuo profissionalmente e utilizo essa ferramenta para poder facilitar a compreensão e a retenção dos conceitos que eu apresento. Deixa eu ver só se foi aqui, está indo aqui. E eu queria conversar com vocês sobre o assunto, como eu falei, isso aqui sou eu em ação como mágico, mas eu queria dizer que para mim, independentemente de todas as coisas que eu fiz na minha vida, o mais importante para mim é estar aqui com vocês hoje. Toda e qualquer atividade que eu tenha feito, toda e qualquer apresentação que eu fiz durante essa trajetória está intimamente ligado a me trazer até aqui. E não tem nada mais importante do que viver esse momento e estar relacionado com o assunto que nós vamos falar, que são as chaves do protagonismo corporativo. Muito se fala a respeito disso, né, de protagonismo e da importância que isso tem para as organizações. Mas o que é protagonismo? Existem várias formas da gente ver esse conceito. Geralmente, eles estão ligados a um indivíduo que assume um papel de destaque, que assume uma posição diferenciada dentro de uma organização ou até na própria vida. Nós estamos geralmente acostumados a ver esses protagonistas na arte, né? Nos filmes, nos livros e em qualquer tipo de história que a gente se conecte. E o protagonismo tem a sua origem no texto narrativo. E depois foi muito trabalhado por Joseph Campbell nos livros que falou. Eu gosto muito de um dado que traz uma informação importante a respeito do momento que a gente está vivendo. Segundo essa pesquisa do Fórum Econômico Mundial, do final do ano passado, 54% dos profissionais, ou seja, mais da metade deles, terão que desenvolver e colocar em prática novas habilidades e competências no período de 2 anos. O que isso traz para a gente de informação importante? De que as coisas estão mudando e se reciclando numa velocidade impressionante, como a gente já sabe e acompanha. Mas pensar que metade das minhas habilidades e competências terão que ser novas nesse processo é algo que chama muito atenção. Empresas e profissionais estão interessados em melhorar os seus resultados. E o protagonismo está muito ligado a isso, a essa capacidade de a gente assumir esse papel. Um outro ponto importante, deixa eu ver, será que está indo aqui? Isso. Eu gosto também de um estudo que a McKinsey fez, uma compilação de vários artigos corporativos que trazem vários elementos, vários fundamentos que fazem parte de um profissional protagonista. Eles conseguiram elencar uma série deles e eu trouxe alguns aqui para vocês. Perdão? Acho que ele passou mais de um. Isso. Tem vários elementos como positividade, como prontidão, estar pronto para agir. Também iniciativa, são coisas diferentes, né? O poder me colocar à disposição é uma coisa e ter a iniciativa de fazer é uma habilidade diferente. Adaptabilidade, estratégia, coragem, propósito, autorresponsabilidade de entender o seu papel dentro desse processo, administração do tempo, resiliência e também uma coisa que me chamou muita atenção nesse artigo da própria McKinsey é a habilidade de celebrar. O protagonista celebra seus resultados, celebra suas conquistas, transforma isso em manifestações externas. E eu queria trazer para vocês, dentro desse arsenal de fundamentos importantes para um protagonista, eu queria trazer para vocês 3 deles que eu considero extremamente importantes para a nossa conversa de hoje. O primeiro deles é a positividade. O protagonista pensa de forma positiva. Eu não vou falar aqui de autoajuda e nem de nada no gênero. O que eu queria trazer para vocês é que a ciência já sabe, já está comprovado que o pensamento influencia o comportamento. E aqui eu trago uma frase do Stephen Hawking, que muitos de nós conhecemos também por um filme, né, que ele diz que você tem que ter uma atitude positiva e tirar o melhor de cada situação em que se encontra, né? Ele disse isso mesmo com todas as dificuldades que passou na vida dele. E até hoje é considerado um dos maiores cientistas da humanidade. Como eu falei para vocês, o que é importante aqui? A ciência já reconhece
que cada vez que eu penso positivamente, geralmente eu vou estimular uma ação positiva na mesma direção. Então, pensamento influencia comportamento. O segundo pilar que eu queria trazer para vocês que me chamou a atenção é o propósito. Por quê? O protagonista, ele é movido por um objetivo ou dever, tanto nas histórias quanto na vida real. Trago aqui uma passagem que muitos de vocês devem conhecer da literatura. A história da Alice perdida na floresta, que ela anda por um caminho, chega numa bifurcação, está perdida e pergunta para si mesma, como os personagens literários fazem. E agora? Que caminho que eu sigo? Aí o gato aparece em cima da árvore, olha para ela e diz, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Isso tem muito a ver com a nossa visão de propósito. Porque propósito está ligado a vários elementos. Em primeiro lugar, ter um objetivo claro. Ter clareza desse objetivo. Do que, quando, onde, porquê, como. Quando. Nunca esquecer de colocar o tempo. Entender também quais são as minhas fortalezas e as minhas áreas de melhoria como protagonista. Saber o que eu tenho de bom e o que eu posso melhorar. E ter consciência também de que eu tenho que acompanhar esse trajeto. Por mais que pareça uma linha reta, eu tenho que fazer ajustes no percurso para poder chegar onde eu quero. Eu costumo dizer que propósito me lembra muito uma alusão que eu vi uma vez a respeito de o que acontece no dia a dia da gente. É como se eu tivesse na minha frente, cada um de nós tivesse à sua frente, uma série de portas todos os dias. E você tem que escolher quais abrir. Você não tem energia nem capacidade para lidar com todas. E quais portas você escolhe? Escolhe aquelas que estiverem alinhadas com o seu propósito, porque você tem menos chance de errar. E geralmente a gente perde tempo com outras portas que não agregam. O terceiro pilar que eu queria trazer para vocês hoje é um que eu sou fascinado, que é a resiliência. O protagonista é perseverante frente às adversidades. Ele passa por dificuldades. Se a gente pegar o texto narrativo, isso acontece com frequência. E essas dificuldades o levam a uma melhoria, a se tornar melhor. E aqui, eu gosto de trazer esse pensador, esse cara que eu acho fenomenal, não sei se vocês reconhecem pela foto, mas esse era Thomas Edison. Ele inventou uma série de objetos e tecnologias muito interessantes, mas ficou famoso também por aprimorar, aperfeiçoar outras. Muita gente acredita que a lâmpada incandescente a vácuo foi criada por ele, mas na verdade não, ele aperfeiçoou a ideia. E ele fez mais de 1000 tentativas para tornar esse projeto viável. Vocês já devem ter ouvido falar disso. E o que aconteceu é que ele anotou cada uma dessas tentativas. Por quê? Exatamente. Ele anotou para ver o que ele fazia de certo, para repetir o que acontecia de bom nos experimentos dele, e também anotava o que dava errado, para poder compreender que aquele erro ele não ia repetir mais. Esses livros, esses manuais, esses cadernos de tentativas dele estão em um museu em Washington e são amplamente estudados pelas pessoas que se interessam pelo assunto. E ele dizia que a genialidade é 1% de inspiração e 99% de transpiração. O que a gente quer dizer com isso? Não adianta ter boas ideias, não adianta ter uma ideia brilhante se você não colocar em prática. Ela vai viver no mundo das ideias. Mas ao contrário, se você tiver uma ideia mediana e você colocar esforço para realizar aquilo, muitas das vezes você pode ser bem sucedido nisso. E o protagonista saca isso. Ele percebe que se ele colocar energia numa ideia viável, muitas vezes ele vai chegar onde ele gostaria. É esforço, dedicação, persistência e determinação para você poder alcançar os objetivos que você gostaria. Eu contei para vocês um pouco desses pilares e o quanto isso é importante para um protagonista compreender o seu papel onde ele está e se desenvolver para atingir resultados melhores em qualquer esfera da vida deles. Do ponto de vista corporativo, é a mesma coisa. As empresas querem mais resultados e cada vez mais querem pessoas que se realizem fazendo o que fazem, que busquem performances diferenciadas, que busquem resultados extraordinários. E aí que realmente as coisas acontecem. Eu queria compartilhar com vocês um experimento para solidificar essa questão, do pensar de forma positiva, de ser movido por um objetivo ou por um dever e de não se abater frente às adversidades. E eu queria propor um experimento. Vocês receberam uma folha de papel, todos vocês aí? Legal. Alguém não tem a folha de papel? Pedro, você me ajuda, por favor? Se você quiser passar um bolinho, a Jaque também ajuda. Eu quero que vocês peguem essa folha de papel.
E geralmente eu faço esse exercício as pessoas escrevendo, né? Porque é legal a gente escrever, porque isso, do ponto de vista neurofisiológico, funciona melhor para a gente reter a informação. Mas para facilitar, e como o tempo é um pouquinho limitado, eu já trouxe isso impresso e picotado para vocês. Eu fui muito gentil, né? E eu quero que vocês façam assim, ó. Vocês peguem essa folha e partam no picote. Se rasgar um pouquinho torto, não tem problema. Todos comigo? Ótimo. Tem mais gente aqui, ó. Isso. E se até aqui está tudo bem, vocês têm 4 pedaços de papel na frente de vocês. Eu quero que vocês virem a parte escrita para baixo e embaralhem isso. Por favor, misturem, para tirar de uma ordem pré-definida. E a hora que estiverem satisfeitos, parem. Estão comigo? Agora eu quero que vocês virem os papéis para frente assim, não façam, me olhem fazer primeiro. Eu quero que vocês virem os papéis de frente assim, para vocês não verem o que está escrito, e rasguem isso aqui. Olhem o que eu vou fazer. Rasguem em 2 partes e segurem metade em cada mão. Podem fazer isso agora. Rasguem com cuidado, mas se rasgar torto também não tem problema. Ótimo. Agora, a primeira coisa importante, o protagonista toma decisões. Ele sabe o que ele vai fazer, e arrisca também, às vezes, fazer o que é certo. Então, vocês vão escolher, cada um de vocês, se vão colocar a mão esquerda sobre a direita ou a direita sobre a esquerda. Tanto faz, façam isso agora. Agora, peguem o primeiro pedaço de papel de cima e sentem em cima dele. Podem sentar. Coloca embaixo da perna mesmo. O meu eu vou deixar aqui embaixo do passador de slides. Vocês estão adorando, né? Ótimo. Agora, peguem 2 pedaços de papel de cima. Pegaram 2? E passem para baixo. Peguem um pedaço de papel de cima, um só. E o protagonista, como eu falei, sabe escolher as portas corretas para abrir. Ele não gasta a energia dele com o que não está alinhado com o propósito dele. Então, eu quero que vocês se livrem desse pedaço de papel. Depois vocês pegam, põem do lado, deixa cair no chão, como vocês quiserem. Peguem o pedaço de papel que está em cima. Passem para baixo. Peguem o pedaço... Agora vamos fazer uma coisa mais maluca. Pega o pedaço de papel que está em cima. Legal. Troca com uma pessoa do lado. Troca. Troca. Dá um e pega um. E coloca em cima. E coloca em cima dos outros. Legal. Agora peguem 1, 2... Oi? Põe em cima, põe em cima. Agora peguem 1, 2 ou 3 pedaços de papel. Vocês que sabem. Ok? E coloquem 1, 2 ou 3 de cima. E coloquem no meio. Não coloca nem embaixo nem em cima. Ótimo. Agora peguem 3 pedaços de papel de cima. E joguem isso fora. Liberem, vocês não vão precisar disso. Pega o pedaço de papel de cima, passa para baixo. Pega o pedaço de papel de cima e se livra. Pega o pedaço de papel de cima e passa para baixo. Pega o pedaço de papel de cima e se livra para ele. E aqui eu quero a ajuda de vocês. Quem por acaso terminou essa loucura toda de passar papel para baixo, para cima, 1 ou 2, trocar. Quem terminou com o papel na mão, levanta a mão para eu saber. E isso, por si só, já é a mágica do protagonismo. Quando a gente sabe o que a gente quer, quando a gente acompanha as instruções, quando a gente conecta o nosso aprendizado de maneira mais consistente com o que a gente quer, a gente chega em resultados impressionantes, que cada um de vocês tem um papel na mão. Mas a mágica do protagonismo não para por aqui. Peguem o pedaço de papel que vocês sentaram em cima. E se tudo deu certo, vocês vão formar uma palavra. E se formou uma palavra, levante os papéis para eu ver, por favor. E guardem essa palavra, que ela vai ser muito importante para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado.